Ele subiu ao sótão só para agradar a mãe. Mas o que ele encontrou lá em cima destruiu tudo. Uma foto esquecida, uma carta antiga, um passado escondido que exigia ser revelado, e uma verdade que ninguém estava preparado para encarar. Era para ser só mais um sábado tranquilo em Florianópolis. Eu estava estirado na cama, celular na mão, planejando o nada. O som da minha mãe subindo as escadas interrompeu esse breve estado de paz. Lucas, já que você está em casa, podia subir no sótão e dar uma geral, né? Aquilo tá uma zona. Moro com ela e com o Renato, meu padrasto, desde que tranquei a faculdade. Não tinha muito como negar. Subi sem muita vontade. O sótão cheirava a passado esquecido. Caixas amontoadas, madeira rangendo sob os pés, tudo coberto por uma camada fina de pó e silêncio. Comecei mexendo por cima, separando o que parecia útil do que merecia o lixo. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Precisa de ajuda? Era Renato encostado na porta, com aquele jeito sempre calmo. Tô de boa, valeu, respondi, mesmo não estando. Ele entrou, começou a puxar algumas caixas comigo. Era estranho como a presença dele me afetava. Sempre foi um cara tranquilo, na dele, engenheiro civil, 40 e poucos anos. Nunca tivemos problema. Mas nos últimos tempos, era como se algo tivesse mudado. Comecei a reparar demais nele. No jeito como falava, no modo como sorria de lado. E o pior, não era só admiração. Tentei me concentrar no trabalho, mas era difícil. O cheiro do desodorante dele, a proximidade, os braços estendidos perto dos meus. Fomos descendo algumas coisas para o corredor. Quando passamos por um trecho estreito, nossos corpos se encostaram levemente. Foi mal, murmurei, evitando os olhos dele. Relaxa. Ele respondeu, voz mais baixa do que o normal. Durante o jantar, eu não consegui parar de pensar naquele momento. E o pior era a sensação de que, talvez ele também tivesse sentido algo. No dia seguinte, voltei ao sótão sozinho. Já não era só sobre limpeza. Era como se eu procurasse algo, mesmo sem saber o quê. Vasculhei até encontrar uma caixa diferente, de madeira escura, com desenhos nas bordas, e um pequeno cadeado na frente. Aquilo não era qualquer coisa. Desci correndo. Mãe, essa caixa aqui é tua? Ela franziu a testa, enxugando as mãos no pano de prato. Isso aí deve ser do Renato. Ele tem umas coisas antigas guardadas lá. Voltei para cima e deixei a caixa de lado. Mas não tirava ela da cabeça. O que será que havia ali? O que ele guardava tão bem trancado? Naquela noite, Renato chegou do trabalho e me cumprimentou como sempre. Mas eu estava inquieto. Fui até a cozinha beber água e o encontrei sozinho, sentado na penumbra, com a luz da geladeira aberta. Tá tudo bem? Perguntei. Só insônia, ele respondeu. Ficamos em silêncio. Pensei na caixa. Não resisti. Achei uma caixa sua lá em cima, de madeira, tem cadeado. Ele congelou por um segundo. É só coisa velha, Lucas. Nada importante. Posso ver? Melhor não. Respondeu firme, quase ríspido. São coisas minhas, pessoais. Assenti, mas aquilo só aumentou minha curiosidade. Na sexta-feira à noite, minha mãe saiu com as amigas. Renato estava trancado no escritório. Subi devagar, com um clipe no bolso. Sentei diante da caixa, coração disparado. Depois de alguns minutos mexendo no cadeado, ouvi o clique. Abri. Cartas, fotos, papéis envelhecidos. Peguei uma fotografia e levei um choque. Renato, anos mais novo, sorrindo ao lado de outro homem. Não era só amizade, era carinho, amor. As cartas confirmavam, escritas com emoção, saudade, desejo escondido. Renato amava aquele homem, ou amou. Nem percebi quando ele surgiu atrás de mim. O que você tá fazendo? Me levantei num pulo. Renato, Ele tomou a caixa, fechou tudo com pressa. Estava ofegante. Eu disse para não mexer nisso. Desculpa, eu só... Você acha que eu sou um mentiroso agora? Eu só tô tentando entender. Você
Ainda ama minha mãe? Ele sentou em uma poltrona velha, passou a mão no rosto. Amo. Mas tem partes de mim que nunca mudaram, entende? Ficamos ali. Silêncio denso. Eu não sabia o que pensar. Estava chocado, mas não julgava. Parte de mim sentia até empatia. Talvez até algo mais. No dia seguinte, nada foi dito. Mas o olhar dele me seguiu. E o meu também. Algo havia mudado. E aquilo era só o começo. Eu queria esquecer o que tinha visto naquela caixa, mas era impossível. As imagens, as palavras das cartas, a expressão de Renato quando me pegou, tudo se repetia na minha cabeça como um filme que eu não conseguia pausar. Nos dias seguintes, ele evitava ficar sozinho comigo. Sempre ocupado, sempre saindo antes do café, voltando tarde. Minha mãe não percebia nada, claro. Achava que tudo ia bem. Na quarta-feira à noite, acordei com sede e fui à cozinha. Luz acesa. Renato estava sentado à mesa, olhando para o nada. Um copo de água pela metade, o olhar perdido. Ainda acordado? Perguntei. É. Ele respondeu. E você? Sede. Ficamos em silêncio. Sentei na frente dele, tentando não parecer nervoso. A gente precisa conversar sobre aquilo. Falei direto. Ele não respondeu de imediato. Tomou um gole do copo e olhou para mim. Eu sei. Mas é complicado, Lucas. Eu só quero entender. O que você sentia? Ainda sente? Ele hesitou. Passou as mãos no rosto, como quem quer arrancar os próprios pensamentos. Eu amo sua mãe, mas tem coisas que a gente enterra, não porque elas acabam, mas porque a gente precisa seguir. Você entende? Assenti. Não entendia totalmente, mas estava tentando. Eu queria odiá-lo por esconder aquilo, mas não conseguia, porque, em parte, eu via em mim a mesma confusão. Na sexta-feira, minha mãe avisou que ia viajar a trabalho por alguns dias. Um congresso. Eu e Renato ficaríamos sozinhos em casa. No dia que ela saiu, o clima entre nós era tenso. Jantamos em silêncio. A televisão ligada, mas ninguém assistia. Até que ele quebrou o gelo. Lucas, você se sente estranho perto de mim? Um pouco, confessei. Mas não no sentido ruim. Só confuso. Ele assentiu. Eu também. Naquela noite, cada som da casa parecia amplificado. Os passos dele no corredor, a água caindo no banheiro. Era como se o universo inteiro tivesse parado para esperar o que ia acontecer. No terceiro dia sozinhos, chovia muito. A cidade alagada, trovoadas. O clima perfeito para o caos interno. Estava lendo na sala quando ouvi um barulho vindo do escritório. Fui ver o que era. Renato tentava segurar uma prateleira que cedia. Corri para ajudar. Nossos braços se cruzaram. As mãos se tocaram. Os olhos se encontraram. O tempo parou. Obrigado, ele murmurou. Voz rouca, tremida. Renato, comecei. Não fala. Por favor, não agora. Mas ficamos ali, um de frente para o outro, tão perto que eu podia sentir a respiração dele. Meu coração disparava. E então, um trovão enorme fez a luz piscar. A prateleira caiu no chão com estrondo. Nos afastamos num salto. O momento tinha passado. Mas o que estava ali, entre nós, não tinha ido embora. Terminamos de arrumar tudo em silêncio. Mas naquela noite, quando fui dormir, eu sabia. A linha estava mais fina do que nunca. No dia seguinte, ele me chamou para conversar no quintal. Estava com os olhos fundos, como se não dormisse há dias. Lucas, a gente precisa parar com isso. Antes que vá longe demais. Eu te respeito. E respeito sua mãe. Eu também, respondi. Mas não dá para ignorar o que está acontecendo. Dá. A gente precisa. Porque isso é perigoso. Fiquei em silêncio. Doía. Mas eu sabia que ele estava certo. E mesmo assim, uma parte de mim queria gritar. E se? Voltamos para dentro como dois estranhos. Mas dentro, eu estava em ruínas. A tensão entre nós não diminuía. Pelo contrário, parecia crescer a cada dia. Nos evitávamos com mais habilidade, mas a presença um do outro era inevitável.
O silêncio gritava mais alto do que qualquer conversa. E então veio a notícia que bagunçaria tudo ainda mais. Na quarta-feira, durante o jantar, minha mãe largou a bomba. Preciso viajar novamente, dessa vez por uma semana. Começa a sexta. Olhei para Renato e vi o mesmo pânico que senti. Mais uma semana sozinhos. Mais uma oportunidade para o impensável. Vai ser rápido, prometo, ela disse sorrindo. Sexta-feira chegou. Levamos minha mãe ao aeroporto. O caminho de volta foi silencioso, tenso. Em casa, cada um foi para seu canto. No segundo dia, no meio da tarde, encontrei Renato na cozinha. Estava lavando a louça. Me ofereci para ajudar, só para quebrar o gelo. Ficamos lado a lado, mãos trabalhando, palavras poucas. Tá difícil, né? Ele disse sem me olhar. Muito, respondi. Eu fico pensando, e se tudo fosse diferente? Virei para ele, estava com os olhos marejados. Você também pensa nisso? Todo dia, murmurou. À noite, chovia forte de novo. Fui à sala pegar um livro, e ele estava lá, vendo TV. Sentei longe, mas não tão longe. Começamos a conversar, devagar, sobre filmes, política, trivialidades, até que o silêncio voltou e preencheu tudo de novo. Eu sonhei com você, ele disse de repente. O sangue me fugiu do rosto. Era um sonho ou um pesadelo? Tentei brincar. Foi bonito, mas acordei com culpa. Ficamos nos encarando. Eu não sabia o que dizer. E então ele levantou, foi até a janela. A chuva caía com força. Renato, ele se virou. A gente não pode continuar assim. Isso vai acabar mal. Mas já começou mal. Retruquei. Porque o que a gente sente não desaparece só porque a gente quer. Ele se aproximou. Lento, determinado. Parou a menos de um passo. E se fosse só uma vez? Para tirar isso do peito, sem promessas, sem consequências. Meu coração batia tão forte que doía. Você acha que ia parar por aí? Ele sorriu. Triste. Não. Mas talvez nos ajudasse a voltar ao normal. Ouvimos um barulho no portão. Era só o vento, mas nos fez recuar. A magia se quebrou. Voltamos para nossos quartos como culpados em fuga. No dia seguinte, Renato me evitava como nunca. Não saía do escritório. Não almoçamos juntos. Eu sentia como se algo dentro de mim estivesse morrendo. Algo que nem deveria ter nascido. Na quarta noite, nos cruzamos no corredor. Ele passou rápido, sem dizer nada, mas parou antes de virar a esquina. Lucas, você merece alguém que possa te amar de verdade, sem medo, sem culpa. E se esse alguém for você? Perguntei sem pensar. Ele não respondeu, apenas saiu. E naquela noite, chorei até dormir. Na manhã seguinte, encontrei um bilhete na mesa da cozinha. Preciso de uns dias fora. Não conte nada à sua mãe. Me desculpa por tudo. Renato havia ido embora. O bilhete ficou dias sobre a mesa. Cada vez que eu passava por ele, sentia um aperto no peito. Renato havia partido sem dizer para onde, e eu, deixado sozinho com as consequências de algo que nem chegou a acontecer, mas que pesava como se tivesse. Minha mãe voltou na sexta à noite. O sorriso no rosto ao nos ver juntos, ou melhor, ao me ver ali, foi como uma faca. Mentir por omissão era um fardo que eu não esperava carregar. O Renato viajou? Ela perguntou no sábado pela manhã. Disse que precisava visitar uns parentes. Respondi, olhando para o café, não para ela. Os dias seguintes foram uma farsa. Eu fingia normalidade, ela acreditava. Mas por dentro, eu estava um caco. Na terça-feira, ele voltou. Chegou como se nada tivesse acontecido. Sorriu para minha mãe, me cumprimentou com um leve aceno. À noite, quando estávamos sozinhos na cozinha, ele falou: precisamos conversar. Assenti. Esperava por isso. Eu fugi porque não confio em mim perto de você. Ele disse. E agora? Agora eu decidi que a única forma de seguir é colocar limites claros. Distância. Respeito. E o que você sente? Ele respirou fundo. Não vai embora. Mas isso não significa que precisa mandar na gente. Fácil dizer.
respondi. Você tem anos de prática. Eu... Não. Ele me olhou com tristeza. Eu não quero ser o motivo de um trauma na sua vida. Você já é, disparei, porque me fez sentir coisas que eu nunca tinha sentido. E depois sumiu. Ele abaixou os olhos. Eu não sou quem você acha. Eu errei muito no passado. O homem daquelas cartas, ele se foi faz tempo. Mas você ainda sente. E é por isso que preciso te proteger, mesmo que isso me destrua. Nos encaramos por longos segundos. Nenhum de nós sabia o que fazer com aquele sentimento, mas sabíamos que não podíamos alimentá-lo. Na sexta-feira, minha mãe chamou todos para um almoço. Família, amigos, clima leve. Renato e eu trocávamos olhares breves, controlados. Mas quando ficamos sozinhos na varanda, ele falou: Eu te admiro, Lucas, pela coragem de sentir e por não ter me odiado. E eu te admiro por tentar fazer a coisa certa, mesmo que doa. Vai passar, ele disse quase como prece. Vai mesmo? Ele não respondeu. Apenas colocou a mão no meu ombro, apertou com leveza e voltou para dentro. Eu fiquei ali, olhando o jardim, tentando imaginar um futuro em que aquilo tudo fosse só lembrança. Mas naquele momento, tudo ainda doía demais. Meses se passaram desde aquele almoço. A vida foi retomando o ritmo. Eu voltei à faculdade, arrumei um estágio, tentei focar no presente. Renato seguia convivendo conosco, discreto, cuidadoso. Nunca mais tocamos no assunto. Era como se houvesse um pacto silencioso entre nós. Mas de tempos em tempos, um olhar escapava. Um toque sem querer. Uma lembrança insistente. E o que era passado insistia em permanecer presente. Conheci alguém. Daniel. Colega de estágio. Gentil, direto, engraçado. Começamos a sair. Aos poucos, fui me permitindo sentir algo real por outra pessoa. Pela primeira vez, a presença de Renato na casa não me feria. Não tanto. Apresentei Daniel à minha mãe e a ele num jantar de sexta. Renato sorriu, apertou a mão dele com naturalidade. Mas notei. No fundo dos olhos, algo apertava. Mais tarde, enquanto lavávamos a louça, ele comentou: Ele parece um cara legal. É, respondi. Me faz bem. Fico feliz por você. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Você está feliz, Renato? Perguntei. Ele demorou a responder. Estou em paz, que é o mais próximo da felicidade que consigo agora. Naquela noite, pensei muito em tudo o que aconteceu, em como as coisas poderiam ter sido, mas pela primeira vez, sem dor, só com uma certa saudade doce. No domingo, estávamos todos reunidos no jardim. Minha mãe ria alto com a irmã. Daniel jogava a conversa fora com meu primo, e eu e Renato, lado a lado, em silêncio. Acha que um dia isso tudo vai ser só lembrança? Perguntei. Já é, ele respondeu. Mas uma daquelas que moldam quem a gente é. Você acha que a gente escolheu certo? A gente escolheu não ferir ninguém. E isso sempre é o certo. Mesmo quando dói. Principalmente quando dói. Olhei para ele. Havia carinho no olhar. Mas não desejo, não mais. Apenas um tipo raro de amor. Aquele que entende o limite, que não ultrapassa a linha, mas permanece vivo no respeito. Obrigado, disse, baixo. Eu que agradeço, respondeu. Na segunda-feira, ao sair para o estágio, me dei conta de que algo tinha mudado. Não em nós, em mim. Eu havia crescido. A dor virara maturidade, o silêncio, compreensão. Às vezes o amor não termina em beijo, nem em romance. Termina em respeito, em lembrança, em lição. E tudo bem.